Fixação. O objetivo da fixação do material é conservar o material, ou seja, a amostra que foi coletada, mantendo as características morfológicas originais das células, preservando-as do dissecamento, da destruição, da decomposição. A fixação deve ser imediata após a coleta do material e, obviamente, a transferência deste material para a lâmina. Os fixadores utilizados podem ser o álcool, acima de 96%, ele desnatura as proteínas e os ácidos nucleicos, tornando-os insolúveis e estáveis. Portanto, impede que essa célula se altere morfologicamente pelo dissecamento ou pela destruição de micro-organismos. Outro fixador que pode ser utilizado são os atomizadores, que é o álcool isopropílico misturado ao polietileno glicol, Carbowax, que ao secar protege as células. Após a fixação do material transferido para a lâmina, ou pelo álcool etílico ou pelo atomizador, a morfologia dessas células é conservada por um período relativamente longo. Essa lâmina pode ser então repassada para a paciente e a paciente leva ao laboratório, ou então ao próprio posto de coleta, né, já é responsável pela repassagem da lâmina fixada para a análise. Mas antes de realizar a análise, né, no laboratório, deve-se então realizar a coloração das células para poder observar a morfologia, tamanho, tudo relacionado às células que foram coletadas. O método de coloração utilizado é o método de Papa-Nicolau e tem como objetivo evidenciar as estruturas das células, assim como diferenciar os aspectos morfológicos benignos, pré-malignos e malignos. Vantagens: a definição de detalhe nuclear, por exemplo, observação do tamanho do núcleo, cromatina, transparência citoplasmática e diferenciação celular. São todos observados por este tipo de coloração, ou por este método de coloração. As etapas são fixação, hidratação, coloração nuclear, desidratação. O método de Papa-Nicolau utiliza-se então os corantes de hematoxilina, que tem afinidade pela cromatina e cora então o núcleo, mas cora também polimorfos nucleares, bactérias, entre outros. Outro corante utilizado é o orange G, que cora as hemácias, queratina acumulada, que tem uma afinidade por materiais de natureza ácida. E, por fim, o último corante é o EA36, que cora o citoplasma. Pode apresentar a coloração vermelha, ou que é também chamada de eosinofílica, ou coloração azul, que é chamada de cianofílica. O clareamento é realizado para obter-se a transparência citoplasmática, né, da célula. E a montagem utilizada, a substância utilizada, que é... Eu meio que... né? Desculpa, gente, aqui. Então, na montagem, a substância utilizada age como ligação permanente entre a lâmina e a lamínula, que pode ser o bálsamo do Canadá, entelã. É como se fosse um gel, é como se fosse uma resina, né, que protege as células e vai fazer essa ligação da lâmina e da lamínula permanente, porque essa lâmina não será mais descartada, não será mais reutilizada.
análise microscópica, utiliza-se o método de escrutínio, que pode ser horizontal ou vertical. Isso quer dizer o que, professora? Esse método de escrutínio é o método de analisar todos os focos. Opa. Então, se eu tenho uma lâmina aqui, com o material que está aqui, né, o esfregaço, o foco do microscópio vai estar aqui. Eu vou passar esse foco em toda a região do esfregaço, em todo o esfregaço. Vou observar cada ponto, cada pedacinho desse esfregaço. Tá? Isso quer dizer escrutínio. É fazer então essa varredura, que pode ser vertical, como a que eu fiz aqui, ó, passa verticalmente, ou horizontalmente, que é neste movimento. Passa para cá, para a direita, depois volta para a esquerda, depois volta, desce, vai para a direita, e assim por diante. Até você observar todos os focos. Observou, tem alguma alteração, coloca a alteração. Não tem alguma alteração, então não tem. Faz o laudo e libera o laudo. Utilizando então a terminologia recomendada para classificação citológica. Existem vários tipos de classificação que mais na frente nós vamos estudar. Os indicadores de qualidade de amostra citológica são muito importantes, né? E vão me dizer se esta amostra coletada aqui é uma amostra fidedigna, ou seja, que realmente demonstre o que está acontecendo no colo do útero daquela paciente. As etapas de fixação, coloração, montagem, né, e depois a contagem, análise da celularidade, são todas etapas do exame como um todo. E todas elas são importantes. A fixação, para manter a morfologia das células sem uma alteração provocada pelo próprio método de coleta ou pela própria coloração. Então, a fixação é muito importante. A coloração também, porque vai me demonstrar células. Sem a coloração, eu não consigo observar essas células. Montagem e, por fim, a análise, como eu mostrei aqui em cima, de cada foco, de cada região, né, do esfregaço, para que eu consiga detectar as alterações. A amostra, ela pode ser classificada em satisfatória ou insatisfatória. Satisfatória quer dizer que aquela amostra é uma amostra boa e que corresponde à realidade do colo do útero daquela paciente. Ou seja, eu posso confiar naquela amostra. Insatisfatória quer dizer uma amostra em que eu não posso confiar. Por quê? Ou por estar faltando células, ou por eu não conseguir observar, né, visualizar a morfologia dessas células. Portanto, eu não posso confiar nessa amostra. Por quê? Porque ela não corresponde, ela não é fidedigna ao colo do útero da paciente. Então, eu posso falar que não tem alteração, mas, na verdade, aquela alteração pode estar lá. Importância. A qualidade da amostra, essa classificação em satisfatória e insatisfatória, dá melhoria de qualidade aos esfregaços, porque tanto o profissional de saúde que é responsável pela coleta, quanto aquele que é responsável pela análise, vai ter a ciência,
de que essa amostra vai ser classificada em satisfatória e insatisfatória. Portanto, aquele profissional que vai realizar a coleta vai estar mais preocupado em realizar uma boa coleta. Melhoria também da qualidade dos dispositivos de coleta. O que eu vou utilizar? A espátula de Aires. Antigamente não existia ou não havia ainda a espátula de Aires, que é um instrumento desenvolvido para a coleta do material cérvico-vaginal. Antigamente utilizava-se suaves, que é aquele, lembra um cotonete, né, com a haste grande, mas esse instrumento não é o mais indicado, né, porque ele não faz uma raspagem correta, ele não faz uma raspagem satisfatória, né, para a observação, para a análise e diagnóstico. Estabelecimento também de critérios para definição dos esfregaços. O que é um esfregaço satisfatório? O que é um esfregaço insatisfatório? Uma amostra satisfatória para avaliação corresponde a uma amostra que apresenta uma coloração apropriada, que tem informações clínicas relevantes, ou seja, a idade do paciente, data da última menstruação, o histórico dessa paciente. E que o solitologista, então, tenha acesso a essas informações. Estes 3 últimos parâmetros aqui são chamados de parâmetros citológicos. Quais são os parâmetros citológicos para determinação, para classificação de uma amostra em amostra satisfatória? O primeiro deles é o número de células escamosas bem preservadas, ou seja, que eu consigo observar bem a morfologia. A recomendação é que seja uma estimativa mínima de 8.000 a 12.000 células epiteliais escamosas. Células escamosas são células coletadas da ectocervis. Então, é necessário que uma amostra, para ser considerada ou classificada como satisfatória, tenha de 8.000 a 12.000 células do epitélio que reveste a ectocervis, epitélio escamoso. Além deste parâmetro, um outro que é a presença de componentes da endocervis ou pelo menos da região de transformação. Essa região também é chamada de região de junção escamo-colunar, denominada JEC. Tá? Então, componentes da endocervis ou da JEC. É recomendado que estejam presentes na amostra pelo menos 10 células endocervicais ou metaplásicas, bem preservadas. Essas 10 células podem estar isoladas ou em grupamentos, grupos de 5, grupos de menor, enfim, que seja no mínimo de 10 células. Lembrando que a coleta dessa região é realizada pela escova cervical. O último parâmetro citológico é que na lâmina seja detectada a presença de muco endocervical. Muco endocervical. Mostrando que a coleta foi realizada tanto pela espátula de Aires, na ectocervis, quanto também pela escova cervical. Outros indicadores de qualidade do material é principalmente a presença de fatores obscurecedores. O que são esses fatores? São fatores que impedem a visualização da morfologia das células epiteliais.
Que fatores são estes, novamente? Hemácias, células necróticas, polimorfonucleares e células do sistema imune, corantes ou grumos de corantes, qualquer material que venha a atrapalhar a observação, então, dessa morfologia dessas células. Aqueles espécimes com mais de 75% das células obscurecidas, ou seja, das células epiteliais raspadas, obscurecidas, que eu não consigo ver direito a sua morfologia, a sua coloração, eu classifico como, então, uma amostra insatisfatória, porque eu não posso confiar nesse resultado. Espécimes com de 50 a 75% de células obscurecidas, eu até posso considerar como satisfatório. Mas, por estar parcialmente obscurecidos, por elementos inflamatórios, sangue, secamento, o que seja, eu tenho que observar o histórico da paciente. Se a paciente tem um histórico de nunca ter lesão alguma detectado, eu posso liberar, confiar, neste resultado e liberar. Mas, se é uma paciente que tem um histórico de lesão, não observar pelo menos 50% da amostra de células é muito arriscado. Falar que ela não tem, que essa paciente não tem alteração alguma, sendo que metade das células eu não consigo observar a morfologia. É muito arriscado. Portanto, o citologista ou mesmo o profissional que vai realizar a liberação do laudo sempre vai avaliar, tá, a paciente se ela tem um histórico, que pode se agravar ou não. Se é uma paciente que tem um histórico de lesão, esse espécime provavelmente é considerado insatisfatório. Então, é realizada uma nova coleta. A presença, ou melhor, a detecção de células anormais num esfregaço sempre torna este esfregaço satisfatório. Por quê? Porque pode ter mais de 75% das células obscurecidas. Mesmo assim, na quantidade de células menor que 25%, eu ainda consegui perceber célula anormal. Eu vou classificar essa amostra como insatisfatória e pedir para a paciente fazer uma nova coleta, em que há uma chance dessa paciente não realizar uma nova coleta. E se ela não realiza a nova coleta e eu não libero esse resultado aqui, células anormais, essas células anormais pode corresponder a uma lesão de alto grau. Eu estou colocando a paciente em risco. Porque a paciente não sabe, a paciente não vai levar esse laudo para o médico, porque eu não liberei o laudo, porque eu estou pedindo uma nova amostra. E se ela não fizer uma nova amostra, não vai ter laudo para o médico. Portanto, só de ter células anormais, pode ser 1, 2 ou 3. Se existem células anormais e eu não consigo ver mais de 75%, não interessa. Aquela amostra tem célula anormal e deve ser colocado no laudo, e esse laudo deve ser liberado. Exemplos de laudos. Amostra satisfatória, então satisfatório para avaliação, os componentes endocervicais, zonas de transformação estão presentes e também com a presença de muco. Ok, a amostra é realmente satisfatória. Ela tem alteração?
Não, negativo para lesão intraepitelial ou malignidade. Perfeito. Então, não tenho que preocupar. Amostra insatisfatória. O espécime, então, foi rejeitado. Mas por que ele foi rejeitado? Especificar a razão. Essa amostra foi rejeitada e não processada. Por quê? Porque a lâmina estava quebrada, ok? Porque a lamínula ou a coloração não foi realizada de forma adequada, ok? Falta de identificação, também. Né? O espécime, então, deve ser rejeitado. Ou existe uma outra possibilidade. O espécime é processado, a lâmina não está quebrada, está certinha. A identificação também está bem certinha, direitinho. Acontece que no momento do processamento, da análise do material, esse material não se apresenta satisfatório para a avaliação das anormalidades epiteliais. Por quê? Porque mais de 75% dessas células estão obscurecidas pela presença de elementos inflamatórios. Professor, o que é elemento inflamatório? Hemácia, polimorfo nuclear, macrófago, são elementos inflamatórios, né, e que tornam essa amostra difícil de ser avaliada, difícil de ser analisada a morfologia. Então, nós chamamos de fatores obscurecedores. Normalmente, uma infecção por tricomonas é comum, mas eu tenho que ver, né, tenho que detectar essa tricomonas na amostra ou pelo menos em um outro teste diagnóstico. Né? Considerando, então, que após o tratamento dessa lesão, dessa alteração, que o exame possa ser repetido. Chegamos ao final. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.